E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero extremamente importante, muito central no tratamento e na nossa luta contra o câncer. É o círculo de silêncio. E como a gente pode quebrar esse círculo de silêncio. E para a gente começar a entender um pouquinho do círculo de silêncio, assim como a gente começa todos os nossos vídeos, eu gostaria de trazer a palavra bíblica em Efésios 4, começando pelo versículo 25. Ele começa assim: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. A gente precisa entender um pouco mais sobre o quão difícil, muitas vezes, é falar a verdade. Não é mesmo? E às vezes isso se torna tão difícil, e às vezes a gente tem tanto receio, e às vezes a própria verdade machuca tanto, que a gente prefere se manter em silêncio. Ou mais, o nosso próprio paciente, nosso amigo, nosso familiar, ele prefere não escutar e não ouvir. Esse contexto de silêncio, de neblina, de escuridão, que gira em torno do processo de tratamento ou da jornada desse paciente que está buscando, que está no caminho do tratamento contra o câncer, essa escuridão ela é chamada de círculo de silêncio. A escuridão das coisas que não são ditas, ou das coisas que não devem ser ditas, ou das coisas que são muito tabus para serem faladas. Então hoje eu gostaria de trazer 5 passos para poder ajudar e facilitar aqueles que estão nos assistindo a enfrentar de uma forma mais apropriada, mais técnica, a quebra desse círculo de silêncio. Para quem não está acostumado, para quem não viu isso na prática, né, é muito simples. Você já viu, tentou conversar sobre algum assunto com algum familiar que está passando pelo tratamento contra o câncer, e aí você começa a falar, como é que está o seu tratamento? E aí um outro familiar chega, não fala, né? Faz assim, né? Ou ele faz assim, fala, não diga nada. E aí você fica sem saber o que está acontecendo, passa sem entender o que está vendo, né? Ou então no consultório, né? Vai no médico, mas não fala que é para o oncologista, não fala que é para fazer uma colonoscopia, fazer algum diagnóstico, fazer uma tomografia, ou pior, né? O próprio paciente que está passando por uma jornada de combate contra o câncer, ele começa a perceber que as pessoas com quem ele mais convive, as pessoas que ele mais ama, começam a agir estranho, começam a se comportar de uma forma estranha. Quando ele pergunta, as respostas são evasivas, e ele fica cada vez mais isolado. E ele às vezes tem tanto medo do que pode ser, que ele tem medo até de perguntar o que deve ser. Na grande maioria das vezes, se não em 100% das vezes, afasta e corrói a nossa jornada de tratamento. Então, quebrar essa barreira, enfrentar esse círculo de silêncio é extremamente importante ao longo do tratamento contra o câncer. Então vamos lá para a nossa primeira dica. O primeiro passo é quebrar o gelo. Eu também chamo esse primeiro passo de bater antes de entrar. Quando você vai visitar alguém que há muito tempo não vê, quando você chega num espaço novo, que não te pertence, o que você faz? Você já chega, se acomoda, se acomoda na espreguiçadeira, abre a geladeira? Não. Se você vai visitar alguém, se você entra no espaço de alguém, a primeira coisa que você faz é... Então, gente, quando a gente chega num lugar novo, a gente bate na porta antes de entrar. Você bate na porta e pergunta, posso entrar? E aí a pessoa fala, pode, mas não vai para a cozinha. Pode, mas não repara na bagunça. Então quando a gente vai falar algo, quando a gente quer transmitir algo, ou quando a gente quer mostrar algo, é muito importante que a gente bata antes de entrar, justamente para a gente conseguir alinhar as expectativas. O que significa bater antes de entrar na prática? Significa a gente alinhar as expectativas, alinhar as informações e quebrar o gelo,
para a gente saber o que a pessoa está pensando, o que o familiar está pensando, em que caminho está. Esse alinhamento é extremamente importante para a gente conseguir seguir juntos nessa jornada em união, em verdade. E na prática, pessoal, funciona de uma forma muito simples. Digamos que o seu familiar, seu pai, com câncer, foi fazer um exame de tomografia. E você vai ser o responsável para checar o exame, para ver o exame. Ok? Uma responsabilidade tanto, uma baita confiança, não é verdade? Então você pode falar o seguinte, olha, eu vou checar o exame, eu vou saber o resultado. Você gostaria que eu te contasse o resultado? Em que medida você gostaria de saber do resultado? Você gostaria que eu contasse a verdade? Ou você prefere que eu resolva, né, uma consulta, um agendamento, alguma coisa a depender do resultado? Né? Eu prefiro que você não me conte o resultado do exame e eu quero fazer o que eu preciso fazer, dependendo do resultado. Tá bom, esse é um tipo de alinhamento, não é verdade? Ou então a pessoa pode falar, olha, eu quero que você fale para mim a verdade. Ótimo, esse é outro tipo de alinhamento, o que quer que seja, eu quero saber a verdade, não me esconda nada. E existe a possibilidade do próprio paciente falar, olha, se for algo maligno, eu não quero saber, eu não quero saber. Só que quando é essa resposta, na verdade, sai o resultado e você não fala, você está falando sobre a resposta, sobre o resultado. Então, às vezes, essa resposta evasiva, ela não serve para quebrar o gelo. É importante deixar tudo muito claro, é importante deixar tudo muito transparente. Falar, olha, esse é um resultado que a gente entende que pode vir coisas boas, mas podem vir coisas ruins. Né? Na saúde e na doença, a gente está junto, a gente precisa estar junto. Então, o que quer que seja, né? Se você concordar, eu estou preparado, eu estou junto para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder falar o resultado e buscar uma saída juntos. Essa quebra de gelo, essa batida antes da porta, esse alinhamento é extremamente importante. Quando a gente já está com um círculo de silêncio formado, quando a gente já está com esse gelo mais sólido, às vezes a quebra é um pouco pior. Às vezes o paciente já tem uma ideia de que ele tem um câncer, mas a família não quer falar. E quando não se conta, quando não se fala, a nossa mente é engraçada, a gente quer pensar sempre o pior cenário, o pior desfecho. Então acreditem, pessoal, se você não fala, a pessoa suspeita que tem câncer, ela acha que ela está morrendo. É verdade, ela acha que acabou, não tem tratamento, não tem nada a ser feito, as coisas estão indo de mal a pior e nem sempre é assim. Então, quando está nesse cenário, o que eu acho que poderia fazer sentido, poderia ajudar muitas vezes, é ter uma conversa franca, sentar com o familiar e falar, olha, você sente que há algo de diferente com o seu corpo e em que medida a gente poderia conversar sobre isso? Não é verdade? Você pode perguntar, checar, alinhar. Olha, você está disposto a conversar sobre isso em algum momento? Quem sabe amanhã a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Ou a gente pode criar fronteiras. Se a gente for falar sobre isso, o que pode ser dito? O que você não se sente confortável em ser falado? O que pode ser conversado? O que você não se sente confortável em ser conversado por enquanto? Essas coisas, esses alinhamentos, eles ajudam, agregam e trazem um alívio, uma paz e uma fronteira. Né? Você pode entrar em casa, mas não vai na cozinha. Né? Você entra na casa, mas não repara na bagunça. Basicamente é isso. E isso, pessoal, leva à nossa segunda etapa, nosso segundo passo. O nosso segundo passo é a escolha das palavras. Escolher palavra é uma arte. E para escolher palavra, muitas vezes não é fácil. Quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre as nossas escolhas de palavras, a gente precisa levar em relação muito a individualidade, a cultura, a fé de cada um. E essas palavras, o que quer que sejam ditas, elas terão que ser ditas em verdade. Não é mesmo? A gente não pode mentir. Então,
Em alguns momentos, a gente acaba deixando escapar algumas palavras que a gente sabe que muitas vezes não são verdade. E às vezes a gente deixa escapar algumas palavras que refletem a nossa angústia, a nossa preocupação, ou às vezes até a nossa falta de fé. E isso também não é verdade. Eu vou dar um exemplo. Já aconteceu de você estar num cenário em que você está vendo que as coisas não estão bem, você está vendo que as coisas estão indo mal, você está vendo que está tudo dando errado. E aí você fala, mas vai ficar tudo bem. Será que vai ficar tudo bem? É verdade isso? Ou isso é uma palavra de conforto para você mesmo? Ou então você fala, mas não está tão ruim assim. Para quem? Em que medida? Mais do que isso, existem alguns momentos em que a gente fica com raiva, porque a gente quer que alguma coisa aconteça, a gente quer que aquele paciente faça o exame, corra, vá atrás, e a gente fala, você está morrendo, você tem câncer, você está morrendo. Não é verdade, todos nós estamos morrendo em alguma medida, e quem tem câncer está passando por uma enfermidade. Vai tratar, precisa de tratamento, e Deus sabe como que vai ser o futuro, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então, essas palavras que são ditas muitas vezes sem pensar, sem reflexão, e essas escolhas mal feitas de palavras muitas vezes machucam, afetam e atrapalham. A escolha das palavras para uma pessoa que está passando por uma jornada de tratamento contra o câncer é extremamente importante. Tanto para o médico, que vai escolher palavras na hora de passar as informações, na hora de contar o que está acontecendo, na hora de dar o diagnóstico, quanto para o familiar que está acompanhando, que vai escolher palavras que edificam, escolher palavras que possam agregar, que possam evoluir, que possam fazer com que a gente siga nessa jornada em união, em coesão, com um passo de cada vez, quanto para o próprio paciente. Para que quando escolha as palavras, para que quando fale sobre a sua doença, escolha palavras que te façam bem. Eu tenho um paciente que ele gosta de não falar a palavra câncer, ele fala enfermidade. Eu falo, olha, doutor, eu sei o que eu tenho, mas toda vez que a gente for conversar, diga para mim sobre enfermidade. Não use essa palavra. Ótimo, tá bom. Ok. E tem paciente meu que fala, olha, Davi, eu quero que você use essa palavra, sim, porque isso me relembra o que eu tenho e me põe no preto e branco o que eu preciso fazer. Tá bom? Mas cada um, cada um. E a gente só sabe isso depois que a gente bate na porta antes de entrar, para saber em que medida nós vamos falar, como nós vamos falar, até onde estão as nossas fronteiras, e quebrado esse gelo, e sabendo os nossos limites e as nossas fronteiras, é assim que a gente consegue escolher as palavras. Sabendo disso, pessoal, a gente vai para a nossa terceira etapa, nossa terceira dica, o terceiro passo. A gente falou um pouquinho sobre quebrar gelo, a gente falou sobre escolher palavras. E a terceira dica se baseia justamente na gente validar os sentimentos. Olha, pessoal, validação de sentimentos é uma coisa que é extremamente importante para quem está passando no tratamento contra o câncer. E eu vou dizer por quê. Muitas vezes a gente quer que... Muitas vezes não, na maioria das vezes, se não todas as vezes, a gente quer que o nosso familiar melhore rápido, melhore bem, fique com saúde o quanto antes, não tenha dor, não tenha sofrimento. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a jornada é do jeito que a gente quer. E nessas horas, acontece um pequeno deslize que a gente faz. Como acompanhante, como médico também, eu também faço às vezes, e como torcedor, que a gente torce para a melhora do nosso paciente. E esse deslize, pessoal, vocês vão entender nesse seguinte cenário. Tá lá o paciente, tá lá o seu familiar, falando o seguinte: nossa, estou cansado, não aguento mais, tem hora que eu quero desistir de tudo, jogar tudo pro alto, estou muito cansado. E aí no impulso, você vendo seu familiar, seu amor, seu pai falando isso, você fala, não, você tem que lutar. Você não é assim. A princípio, isso pode parecer uma palavra de encorajamento. Mas esse não automático
essa invalidação do cansaço, gente, tratamento de câncer é uma jornada cansativa. Imagina, passar em consulta, fazer exames o tempo todo, receber medicamento, por mais que seja para nossa cura, para a luta, para o enfrentamento, por mais que seja para dias melhores, é muito cansativo. É uma jornada exaustante. É uma jornada que desgasta. É uma jornada que a gente precisa de apoio, precisa de união, precisa estar junto. E nessa jornada, a pessoa vai cansar. A pessoa vai ter momentos em que ela vai estar cansada e ela vai querer expressar a fadiga dela. Imagina uma situação em que você não pode nem ter a dignidade de estar cansado. Não é verdade? Então, se você realmente ama a pessoa e dá vontade de falar, não, não, eu quero você lutando, quero você forte, e você quer animar a pessoa, você pode falar isso. Mas, espera 2 segundos. Espera 2 segundos, valida o sentimento e aí sim encoraje essa pessoa. Então a validação do sentimento não é ok, aceito isso. Não, é falar, olha, eu entendo que você esteja cansado. É normal estar cansado. Eu estaria cansado no seu lugar também. Mas tenha fé, tenha confiança, nós estamos seguindo esse caminho, nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo, nós estamos trabalhando. Essa é uma palavra de edificação. Negar o sentimento não é. Então, da próxima vez que tiver algum sentimento sendo expresso e a gente não concorda, e dá aquela vontade de negar, de falar, não, não é isso que você tem que sentir. Talvez uma boa saída, uma boa solução seja esperar uns 2 segundos. Espera, acalma seu coração, entenda o que está sentindo, valide o sentimento e aí sim, edifique, construa. Vamos reagir, vamos seguir em frente, vai dar certo. E olha só, pessoal, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, eu acabei de falar que vai dar certo, a gente segue algumas etapas, né? E nessas etapas é muito importante a gente sempre relembrar sobre o que nós falamos. E sabendo sempre que nós somos humanos e passíveis de erro, passíveis de falha. Eu vou dizer, pessoal, muitas vezes eu uso palavras de conforto, palavras de encorajamento, como uma forma de apaziguar. Como uma forma de apaziguar o meu ânimo, como uma forma de apaziguar o nosso paciente, nosso familiar. É da nossa cultura, não é verdade? A terceira dica é a gente validar os sentimentos. Sentir é algo humano. Sentir dor é algo natural nesse processo. Sentir cansaço. Alegria, né? Estar feliz. Ter pequenas comemorações. Olha, superamos isso, superamos aquilo. Tudo isso são medidas extremamente importantes. E nessa jornada, nós chegamos no nosso 4º passo. E pessoal, o 4º passo é um passo que todos nós deveríamos buscar e praticar em diversos momentos, em diversos contextos em nossa vida. E esse passo é buscar ajuda em saúde mental. Davi, buscar ajuda em saúde mental? Mas eu sou forte psicologicamente, eu consigo tudo pelas minhas próprias mãos, eu tenho independência, eu tenho autonomia, eu sou resistente. Olha essa conversa, né? Olha isso. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, né? A nossa fé nos ensina a viver em comunhão. E nós sabemos que sozinhos nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Nós dependemos um dos outros e nós dependemos de Deus. E buscar ajuda significa entender e saber que ao longo dessa jornada nós vamos ter sofrimento mental. Nossa saúde mental vai ser abalada, nossa saúde mental vai ser afetada e muitas vezes nós, vendo vídeo no YouTube, não vamos ser capazes de lidar com isso sozinho. Então, eu estou aqui para ajudar, mas nessa jornada nós vamos precisar buscar uma ajuda em saúde mental, seja
com seu psicólogo de confiança, seja com seu psiquiatra, seja buscando um psicólogo, trocando psicólogo ou psiquiatra, em qualquer medida que seja. Essa é um aspecto central. Porque se a sua saúde mental não estiver em ordem, por mais que você tenha fé, o círculo de silêncio vai parecer um desafio tão grande. Medidas que possam ser até simples vão ser muito complexas de serem superadas. Sozinhos, a gente não vai longe, a gente pode ir até rápido, mas juntos a gente vai edificando, a gente vai construindo e a gente vai seguindo nossa jornada. Então, pessoal, a quarta dica é buscar ajuda em saúde mental. E nessa jornada a gente chega na nossa quinta etapa, no nosso quinto passo, na quinta dica. Então nós passamos pela primeira etapa, quebrar o gelo, bater na porta antes de entrar. Nós passamos pela nossa segunda etapa, que é justamente escolher as boas palavras, né? Escolher palavras que edificam. A terceira etapa, que é validar os sentimentos. Não dar aquele não automático. Espera 2 segundos, reflita um pouquinho sobre o que você vai falar, valide o sentimento e aí sim, encoraje, diga aquilo que precisa ser dito, conte a verdade. Quarto, busque ajuda de saúde mental. Tenha um apoio, tenha um núcleo de apoio em saúde mental. E a nossa quinta dica, pessoal, é busque informações de confiança, qualidade da informação. Eu digo isso, pessoal, porque muitas vezes nem toda opinião é uma opinião qualificada. Não é verdade? Então, às vezes, gente, a gente está diante de um cenário em que foi dado um diagnóstico, mas todos nós somos humanos. Às vezes aquilo não é o que é. Aquilo parece ser, mas não é. Às vezes a gente precisa de uma outra opinião. Às vezes a gente precisa de uma terceira opinião. E muitas vezes, gente, a gente precisa respeitar as etapas de um passo de cada vez da jornada. A gente precisa fazer um exame, aguardar o resultado, fazer o outro exame, aguardar o resultado do especialista. Peguem opinião de qualidade. E essa dica, pessoal, vale principalmente para as áreas de especialidades. Então, se você vai no oncologista, ele vai te dar uma opinião em oncologia. Se você vai no cardiologista, ele vai te dar uma opinião do coração. Se ele te der uma opinião do câncer, tudo bem, você pode gostar dele, confiar nele, mas ele talvez não seja a melhor especialidade para poder compartilhar essa opinião. Então, se ele te deu um diagnóstico de uma área que não seja a principal expertise dele, que ele não tem domínio, entenda que é uma opinião médica, mas talvez você precise de uma opinião de especialista. Sempre busque informações de qualidade, uma informação precisa, uma informação que seja de absoluta confiança. E mais, pessoal, nós sabemos da data que nós nascemos, mas ninguém sabe em qual data nós vamos morrer. Essa informação só pertence a Deus. Então, se alguém te passou algum prazo de validade, se alguém te passou alguma data profética, gente, essa data pode ser uma estimativa, pode ser um cálculo médio da população em geral, mas isso não é seu, isso não te pertence. Essa data não é sua, esse prazo de validade não é seu. Essas informações só pertencem a Deus. Então esquece isso, isso não é uma informação de qualidade, não é uma informação que serve para você. Isso pode servir para epidemiologia, para estatística, para sei lá o que, mas não serve para você. Então, gente, não planeje sua vida dentro de prazos que não existem. Planeje sua vida com fé, com um passo de cada vez, com informações de qualidade do seu médico oncologista quando é sobre câncer, do seu médico cardiologista quando é do coração, do seu médico cirurgião quando ele quer falar para você sobre o prazo de uma cirurgia, sobre quanto tempo de recuperação. Mas vamos nos basear em informações corretas, informações de qualidade e circunstâncias que estão dentro do nosso domínio, do nosso caminho. E pessoal, buscar 1000 informações e fazer a média vai fazer com que você não tenha a melhor opinião. Vai fazer com que você tenha uma opinião média, uma opinião medíocre. Então, ao invés de buscar 1000 informações, busque o médico que você confia, converse com ele, dialogue, explique, exponha todos os seus anseios, seus medos e seus receios. Isso só é construído através da edificação. De primeiro, bater antes de entrar, da gente conseguir quebrar esse gelo. De segundo,
da gente conseguir escolher boas palavras. Terceiro, da gente validar os nossos sentimentos. Quarto, da gente conseguir ter um suporte de saúde mental. E finalmente, quinto, da gente ter realmente informações de qualidade. Com essa jornada, pessoal, a gente consegue quebrar todo esse véu escuro, toda essa neblina, todo esse círculo de silêncio que acontece quando a gente está diante do câncer. É através da verdade, é através da palavra, é através da nossa comunicação plena em confiança uns aos outros, somente em comunidade, que a gente consegue vencer e quebrar esse círculo. Hoje, eu queria passar para vocês essa mensagem, de que em verdade e em comunidade a gente consegue quebrar o círculo de silêncio que atormenta tantas vidas e deixa o nosso tratamento tão mais difícil. A gente pode soltar esse peso para trás e seguir em frente nessa jornada, com um passo de cada vez, mas com muita fé nesse caminho. Pessoal, para quem gostou do vídeo, segue o nosso canal, ativa o sininho e siga as nossas notificações. Compartilha com seu amigo que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado e uma ótima jornada a todos.